Salve, salve amantes da bola! Sou Ayrton Júnior, volto aqui para que a gente tenha mais um momento imortal da história do Tricolor. Voltamos dessa vez por ano de 1981. Eu com 12 anos, já tendo visto alguns campeonatos regionais, né? Entre eles o de 77, que foi marcante, mas eu queria algo mais, eu queria o campeonato nacional, eu queria uma conquista realmente grande. E estávamos esperando esse momento, no ano de 81. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Se vocês gostam do nosso conteúdo, deem um like, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente fortalecer o canal. Se inscrevam, compartilhem com outras pessoas, ativem o sininho para vocês terem contato a cada vez que a gente publica um novo Momento Imortal. E vamos fortalecer esse nosso contato que está sendo muito legal. Deixem comentários se vocês quiserem, tá bom? Conto com vocês. Então vamos lá, contextualizando para a gente não se perder na história. Tudo começa, na minha visão, em 1977, quando o Grêmio conquista o Campeonato Gaúcho, bloqueia toda a hegemonia do co-irmão no estado. Aquele time treinado por Tele Santana, com o gol do André na final. Eu conto num vídeo que tem aqui no canal sobre o gol dos 14 segundos feito pelo Iura, num Grenal que antecedeu a final. E a partir dali o Grêmio se posicionou de outra forma, dali para frente. O Grêmio, então, em 81, treinado por Enio Andrade. Enio Andrade, treinador afirmado, já conquistando o Campeonato Brasileiro em outra oportunidade, então um treinador com experiência e com referência para poder nos ajudar a conquistar esse título. O nosso elenco com jogadores experientes e com base vindo muito forte, né? Experientes, a gente tinha Leão no gol, goleiro de 3 Copas do Mundo. A gente tinha na zaga Hugo de Leon, zagueiro da seleção uruguaia. Vicente, Vantuir. Nas laterais tínhamos o Shoa na direita e Dirceu na esquerda. No meio campo, volante China, né? Meia Paulo Isidoro, que veio, o China veio da Chapecoense, Paulo Isidoro que veio do Atlético Mineiro numa transação que envolveu a ida do Éder e a vinda do Paulo Isidoro. E Wilson Tadei, o armador que a gente trouxe do Curitiba. Na frente tínhamos Tarciso, remanescente ainda do título de 77, grande artilheiro, grande flecha negra, nosso centroavante, atacante, né? Não centroavante, mas o nosso atacante com grande representatividade. Odair, né? Odair e Renato Sá. Esses são os experientes. E da base a gente veio com outros grandes talentos. No gol a gente tinha 2 goleiros promissores. Beto, que depois veio a ser o tio do Darley, grande goleiro da história do Grêmio. E o Remy, 2 goleiros. Laterais a gente tinha o Paulo Roberto, popularmente chamado de Paulo Roberto Coelhinho, pela torcida do Grêmio. Paulo Roberto e Casemiro, os laterais. No meio a gente tinha Bonamigo, jogador muito útil dentro do grupo. Na frente tínhamos Baltazar, goleador de Deus, jogador muito importante, Baltazar. E a gente tinha uma promessa que estava por chegar e que era extremamente promissora. Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. Esse jogador estava escrito para ser adiante o nosso protagonista maior da história. Mas vamos lá. O Grêmio com essa formação, com esse time, com esse treinador, pronto para o ano de 81. O Campeonato Brasileiro na época se chamava Taça de Ouro. E era um campeonato disputado no primeiro semestre, com 40 clubes. Um campeonato inchado, né? Organizado pela instituição CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que antecedeu a CBF. Então a CBD organizou o campeonato com 40 times dispostos na primeira fase com 4 grupos de 10. Classificavam 8, indo para uma segunda fase, com os 4 grupos com 8 cada. A gente tinha os 32 times divididos em 8 grupos de 4. E aí a gente novamente classificava os 2 primeiros, para aí partirmos para os mata-matas em oitavas, quartas, semifinais e finais. Nesse formato, o Grêmio na primeira fase se classifica em 4º no seu grupo, com o jogo mais relevante, uma vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, 3-2, com 3 gols do Baltazar, que veio a ser o nosso goleador no ano, né? Goleador de Deus, como ele se autodenominava.
Fomos para a segunda fase. Na segunda fase caímos num grupo já com São Paulo. Primeiro enfrentamento contra o São Paulo. Primeiro jogo tomamos 3-0 do São Paulo. 3 gols do Serginho Chulapa. Centroavante que teve passagem por seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo de 82, futuramente depois, né? Mas o centroavante muito, muito forte, muito importante na bola aérea. Centroavante experiente. Então na segunda fase classificamos em segundo nesse grupo, atrás justamente do São Paulo. Fomos para as fases eliminatórias. Nas oitavas a gente pegou o Vitória. Perdemos o primeiro jogo 2-1 lá, né? E depois voltamos para Porto Alegre e revertemos por 2-0. Gols de Wilson Tadei e Tarcísio. A gente parte então para as fases de quartas de final. Nisso a gente reencontra o Operário, time que cruzamos na primeira fase lá, tinha sido nosso colega de grupo lá na primeira fase. Enfrentamos o Operário e definimos nas 2 vitórias. Ganhamos aqui e ganhamos lá. Lá ganhamos com 2 gols, né, de Wilson Tadei e Renato Sá. E aqui ganhamos com gol de Baltazar. Eliminamos o Operário e fomos para as semifinais. Dessa vez íamos enfrentar o time revelação do campeonato. Um time revelação, mas com jogadores experientes, com passagem inclusive por seleção brasileira. A gente está falando da Ponte Preta, vice-campeão paulista do ano. Um time que tinha Carlos no gol, goleiro que depois disputou a Copa do Mundo também. Osvaldo era a grande revelação do time. Osvaldo que depois veio jogar no Grêmio e nos ajudou a conquistar a América e o Mundial em 83. Chicão era o goleador deles na época. E o meia armador que era o grande revelação chamado Dicá. Um jogador que até hoje é considerado o maior jogador da história da Ponte Preta, que inclusive tem uma estátua, um busto lá no estádio Moisés do Carelli, em Campinas. Então a gente estava diante da melhor fase da Ponte Preta. Enfrentamos a Ponte Preta em 2 jogos muito difíceis. O primeiro a gente teve em São Paulo, uma vitória por 3-2. Eu acho que o jogo mais emblemático da campanha foi esse. A gente teve um enfrentamento bem difícil com a Ponte Preta lá. Conseguimos ganhar por 3-2, como eu falei, com gols de Paulo Isidoro, Wilson Tadei e Tarcísio. Trouxemos uma vantagem para o Olímpico, né? Vantagem, tínhamos ganho o primeiro jogo. E essa vantagem fez com que a torcida se mobilizasse e o estádio tivesse o maior público da história do Olímpico. 98.420 pessoas estavam presentes, entre eles eu e meu pai. Fomos ao jogo, a gente pôde ver que não cabia ninguém no estádio. O estádio estava simplesmente assim, ó, abarrotado de gente. No entanto, a gente viu a derrota do Grêmio para a Ponte Preta. Perdemos por 1-0. Gol, inclusive, do Osvaldo, que depois veio jogar no Grêmio. E essa vitória não manchou em nada a nossa classificação. A gente tinha conseguido chegar no que a gente sempre quis, que era a final do Campeonato Brasileiro. Chegamos, a festa foi maravilhosa, comemoramos, foi uma festa linda. E a gente, enfim, chega na final. E a final contra quem? Contra o São Paulo, aquele nosso carrasco na segunda fase, com 3-0. Enfrentaríamos o São Paulo de novo. Dessa vez, o Hélio Andrade já tinha preparado como enfrentaríamos o São Paulo. Já conhecíamos o São Paulo. Partimos para 2 enfrentamentos, sendo o primeiro em Porto Alegre. O de Porto Alegre, um jogo também difícil, né? A gente sabia que o São Paulo não tinha muito bem treinado pelo Carlos Alberto Silva. O São Paulo cheio de grandes talentos, né? O São Paulo com Valdir Pérez no gol, Getúlio na lateral direita, Oscar na zaga, Zé Sérgio ponteiro, Serginho Chulapa centroavante, um time com jogadores selecionáveis e um time muito forte. O primeiro jogo estava transcorrendo de forma normal, o Grêmio se impondo em casa, o São Paulo resistindo, aquele jogo de igual para igual. Pênalti marcado para o Grêmio no primeiro tempo. Nós ficamos muito felizes. Bom pênalti, gol certo, né? Quem vai cobrar? Baltazar, goleador de Deus. É gol, vamos fazer 1-0. A vantagem estava feita. Baltazar arruma a bola, se posiciona. Para fora. Desperdiçamos o pênalti. A torcida fica um pouco insegura, mas o jogo segue e no primeiro tempo vem o primeiro susto. Jogada forte de São Paulo, cruzamento para a área, Serginho, caixa. São Paulo 1-0, primeiro tempo. O nervosismo toma conta, a gente já acha que vai escapar a oportunidade de fazer vantagem em casa. Segundo jogo no Morumbi, com toda a torcida do São Paulo. Nossa chance de criar vantagem era agora. Vamos para o intervalo e voltamos com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, a torcida não aceitando a oportunidade que a gente estava tendo tão próxima de ser campeão brasileiro e botar isso fora. Fechou, a torcida fechou, torcendo, gritando, alentando, apoiando. E aí vem a qualidade. Paulo Isidoro, com 10 minutos, empata.
e com 24 faz o segundo gol. Paulo Isidoro foi protagonista do Grêmio como um todo no campeonato, mas nesse jogo especialmente, faz os 2 gols, vira o jogo e transforma um temor em vantagem. A gente vai para São Paulo no dia 3 de dezembro de 81 para o jogo final com uma vantagem e a gente não se encolhe em nenhum momento. A gente joga de igual para igual com o São Paulo, jogo fluindo, jogo bem emocionante, um jogo forte. Tanto que aos 20 do segundo tempo veio o momento realmente imortalizado na história do Grêmio. Com 20 do segundo tempo, Paulo Roberto, o Coelhinho, cruza a bola para a área, Renato Sá disputa a bola e a bola sopra no peito de Baltazar. Na entrada da área, meia-lua, Baltazar mata no peito e o ângulo do Valdir Pérez. 1-0. Um gol histórico, um gol épico, que faz confirmar a frase que o Baltazar tinha dito no final do jogo lá de Porto Alegre, quando ele perde o pênalti. Ele deu uma entrevista no final do jogo dizendo que Deus estava reservando algo especial para ele. E estava. Esse gol. Um gol para marcar a trajetória do Grêmio, para marcar a trajetória dele, Baltazar, e nos levar para o nosso primeiro título brasileiro. Grêmio campeão brasileiro de 81. O Morumbi, lotado, viu a torcida do Grêmio, pequena, apaixonada, fazer a maior festa, representar demais a nossa alma gremista e fazer o Brasil inteiro, a partir daquele momento, entender que estava diante de uma grande força, diante do time das 3 cores, azul, preto e branco, e entender de uma vez por todas que a partir daquele momento chegou o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E a partir dali chegou para nunca mais sair da memória de todos os brasileiros. Estamos diante de um grande time. Esse foi o nosso momento imortal. Se vocês gostaram, como eu falei lá no início, compartilhem, comentem, para a gente ter novos momentos imortais como esses.